Ora boas pessoal, Moto Pereira 79 para mais um vídeo amigos, e hoje estamos aqui a bordo deste mito que é a lambreta, meus amigos. Pois é, para hoje viemos aqui fazer o teste desta máquina aqui, portanto lambreta X300, pá, uma motinha aqui de categoria, sim senhor, está aqui muito fixe, sim senhora. Aqui uma moto que, portanto, que é fácil condução, é uma motinha, uma X300, acho que isto é uma moto, pá, muito própria para a cidade, digamos, não é? Pá, aqui, portanto, aqui já vendo aqui a nível de assento, pá, eu acho que o assento está assim, pelo menos nos primeiros metros, parece-me até interessante. Ora bem, deixem-me ver se não faço aqui cagada, né? Convém, amigos. Aqui assim, isto convém fazer, não façam isto. Falando aqui da... Vamos fechar aqui isto um bocadinho. Falar daquela lambreta. Pá, lambreta está aqui, uma motinha, pronto, que remate aos tempos antigos, portanto, os anos 40, portanto, isto é final da Segunda Guerra Mundial, acho que é 1946, 1947, é por aí. Pá, desculpem lá, eu estou sem luvas, eu nem cheguei a pôr as luvas, mas já pá, eu também já não as vou pôr, sei que deveria pôr, pá, mas eu vou andar também assim devagar, que isto também não é um poço de potência, não é que, atenção, ela é uma motinha, pá, dá para a cidade, dá para fazer também, portanto, por aquilo que eu vi, não é? Dá para fazer nacionais e dá também para fazer autoestrada, ora não seja uma 300 já com 25 cavalos, 25.1 salvo erro. Acho que uma moto está muito fixe, sim senhor, está aqui de categoria, há bom dia, isto é uma moto que vocês vão ver, passam por qualquer lado, ela vai ser ouvir a cabeça, acho que é mesmo assim, isto, pá, coisada, tenho que me adaptar já aos botões, desculpem lá, estou aqui um bocado ainda a habituar-me, estou a ambientar, pá, que é muito botão, na minha é uma coisa mais simplificada, não é que esta não seja. A nível de botões, opa, aqui não falta nada, tem buzina, tem pisca, tem luzes máximos, tem o passe, deste lado tem 4 piscas, tem um molde para, portanto, para controlar ali o nosso painel, é um painel misto, um painel ao qual temos a parte analógica com as luzes avisadoras em cima, não é? E depois da parte de baixo tem a parte digital, pá, muito simples, para o preço que é, não é? Esta é uma moto ao qual é um preço que eu vou depois falar quando a gente estiver na parte portanto, das especificações, não é? Depois, meus amigos, aqui ao nível, opá, os espelhos é que, pá, eu ainda não me habituei muito a eles, não é? Não me habituei muito a eles. Pá, a motinha tem um cantar muito fixe, sim senhora, aqui de categoria, sim senhora. Se aguarda aqui a ver, olhar para ele disfarçou, ele olhou para a moto, a lambreta é mesmo bonita, laranjinha, muito bonita, sim, eu gosto por acaso, esta cor particularmente, gosto muito por acaso, acho que, opa, até veio, acho que não há ninguém, acho que só há um colega, e eu estive a pesquisar por acaso, pá, na net, e vi que existe um colega, eu acho que ela ou é madeirense ou é açoriano, salvo erro. Pelo sotaque parece-me ser madeirense, por cima, não tenho a certeza, mas acho que era isso. E propriamente, isto vai ser aqui, meus amigos, maravilha, isto, maravilha, ela está no habitat dela mesmo, isto é mesmo assim, a motinha está no habitat dela. Ou não seja uma citadina, isto, pá, uma 300, pá, já tem potência que chega, sabe, não é? É mesmo assim, tem potência que chega, só, minha senhora, obrigado. Isto, pá, maravilha, é sempre a andar, ela é magrinha, é light, isto é aquela laranja light, estão a ver, e, pá, pessoal, isto é sempre a andar.
A moto em si, opa, é muito simples. Tem a chave keyless, chave inteligente. Tem aqui também uma tomada USB, também que é fundamental hoje em dia, indispensável, não é? E, e acho que vamos já aqui fazer aqui o teste aqui da suspensão, que isto é uma suspensão que ainda remate aos tempos antigos, não é? Porquê? Porque é uma suspensão que é em triângulo, não é? Que ela é, portanto, tem ao fim e ao cabo, tem mola e tem no outro lado tipo um pêndulo, digamos, não é? Que depois eu nas specs vou falar a respeito disso também. Eu acho que isto particularmente, eu nem fiz o pisca-nem o caralho, vejo, desculpe lá, por acaso não resmungou. É assim, isto, é assim, pelo aquilo que eu estou aqui a ver, eu acho que ela está maravilhosa. Eu acho que isto, o feeling que ela passa, não é aquela pancada seca, estão a ver, ela absorve muito bem. E atenção, olhem que aqui este paralelo, é daqueles mesmo de lombada, eu acho que comporta-se muito. Este tem uma frente aqui, muito, ela lê muito bem aqui a parte das, digamos, aqui dos paralelos. Está muito bom, não sei se aqui da categoria, não é? Estou aqui com o isco ligado, vou desligar aqui atrás. Este coisa daqui da direita é que me está aqui a dar cabo da cabeça, mas eu vou ver se paro depois ali um bocadinho, ver se a gente este espelho, porque eu não gosto de olhar para os espelhos. Sei que há pessoal que se adapta bem sem espelhos, para mim não. A suspensão, eu acho que a suspensão comporta-se bem como uma scooter. Está aqui uma retro scooter, não é? Acho que está aqui de categoria, está sim senhor. Bem, vamos lá subir aqui assim um bocadinho, sim, acho que está melhor qualquer coisa, assim um bocadinho. Está melhor qualquer coisa, está melhor qualquer coisa. Muito bem, meus amigos, muito bem isto. Eu estou surpreendido, este motorzinho muito bom, está mesmo aqui, motor aqui, muito porreiro. E eu digo, maravilha, sempre a andar, ela não se nega, atenção. Ela não se nega, não se quebra. Isto eu acho que aqui a única coisa que eu vejo, isto é a janta 12, que eu não vos falei, mas depois também vou falar mais aprofundadamente quando estiver-vos a dar-vos, portanto, as specs. E digo-vos, isto sinceramente, e isso não parece, mas isso vem dar um certo charme à própria moto, que por natureza ela já o tem, não é? Tem aquele requinte italiano, não é? Que isto está mesmo, está muito fixe, esta motinha está, eu gostei por acaso muito, olha para elas, aliás, até vamos depois deixar aí uma imagenzinha, que este tem propriamente é isso, 125, 50 e 300, acho que é isso. Cores, tem muitas cores, esta moto, acho que é bege, vermelho e laranja. Acho que é isso, as três cores, acho que é isso. Mas eu depois vou confirmar lá no stand. Pessoal, vou desligar agora aqui um bocadinho, ok? E vamos passar para o sítio do costume, ok? Um grande abraço. Ora, pois bem, pessoal, estamos aqui hoje com a Lambretta. Uma moto, portanto, que temos aqui um monocilíndrico a 4 tempos, né? Monocilíndrico a 4 tempos, 4 válvulas DOHC, portanto isto é 275 centímetros cúbicos, desculpem, e portanto 18 kW, que isto traduzido a cavalos são 25 cavalos, ponto 1, às 8250 RPM. Ok, sistema, portanto, de refrigeração, que podemos até já ver também, já que estamos a falar nele. Isto também tem a particularidade de ser keyless, não é? Portanto, como estávamos a dizer, viramos ali, portanto, deixa lá, vou-vos explicar melhor. Temos aqui, viramos para aqui, sit, e ele abre aqui, não é? E ele vira-se para lá, para aqui, para esta posição, e ele vai abrir aquela portinha que vamos também já ver
esta portinha especial, como vocês veem, tem aqui entrada, portanto, para USB, não é? Ela dá para tapar assim direitinho. Este aqui não sei o que é que será. Este aqui, portanto, este tampãozinho aqui é, portanto, é para o líquido de refrigeração, que ela é refrigerada a líquido, não é? Líquido radiador. Eu acho que ela está muito atualizada. Isto aqui só abre quando estiver ali desbloqueado. Temos aqui, portanto, aqui o caso, mesmo aqui aqui a abertura aqui do coisa, daqui do tampão da gasolina. Opa, há bocado eu fui meter aqui um bocado de gasolina nisto. E tem esta particularidade, que a gente tem que virar ligeiramente esta tampinha para aqui, que é para ela desbloquear, estão a ver? Estão a ver? Ela vira para aqui e ela abre assim, né? E depois tem que se encaixar da mesma forma, né? Assim, direitinho, assim, e agora viras assim, e pronto, está fechado, pronto. Tem a particularidade de temos aqui o logo da lambreta, temos aqui deste lado, é mais fácil. Temos aqui a particularidade, tem o logo da lambreta, a gente vira esta patilha, ao virar, ela vai, portanto, desbloquear o tampão da gasolina e a gente depois tira o bocal e abastece, né? Depois fecha novamente. Eu acho que isso é interessante em matéria de segurança. Há pessoal que se calhar não tem habilidade, tem que ser com muito cuidado, que é para não partir a patilha. Aqui, opa, aqui propriamente, aqui neste vagão não cabe muita coisa, cabe aqui um jet, opa, um pequeno saco. Acho que aqui a ideia, quem quiser levar bagagem, terá que, portanto, ter aqui uma top case aqui na parte posterior, não é? Vai ter que meter, ela já tem aqui os furinhos, não é? Aqui e aqui, já mesmo para isso, ok? Depois também temos aqui, já aqui o kit de ferramentas, já aqui mesmo, aqui já, este assento em si, como vemos, ele segura-se bem, não é preciso cá estar aqui com coisas, ele é de mola mesmo, estão a ver, ó, ele segura-se, não é preciso estar aqui com coisas, ele nesse aspecto, como vemos, bem, ó, impecável, nesse aspecto, pá, ele está muito fixe. Aqui, olha, com licença, já está. Aqui tem outra particularidade, que aqui de baixo, vocês se calhar não conseguem precisar, não é? Mas aqui de baixo, estou a tentar apanhar, mas não dá. Aqui de baixo, onde eu tenho a minha mão, e ela tem aqui umas pegazitas discretas, pá, acho que está porreiro. O banco em si, acho que é um banco relativamente grande, é um banco grande, acho que, opa, está muito, tanto remate muito à antiga, não é? A antiga lambreta, ela é grande, me parece que é em vídeo, mas ela é uma moto, pode ser que é quase uma GT, não é? Uma grande, portanto, uma moto já, uma maxi scooter quase, tem um tamanho relativamente grande. Opa, pronto, ele tem aqui esta insígnia aqui no próprio banco e tem esta parte aqui, faz aqui esta lombada aqui, não é? Aqui, portanto, que faz aqui um bom apoio. Aqui ele faz um corte aqui que é essencial, principalmente para as pessoas que têm pequena estatura, que acho que é essencial. Outra coisa também aqui, temos aqui estes pousapés, pá, eu sei que não é muito grande, mas é o tamanho mais ou menos das motas. Se cá vai haver pessoas aí a criticar, pá, mas isto é o tamanho normal, eu na minha moto é mais ou menos isto, pá, acho que é normal, não é nada de transcendente, é uma coisa normal. Claro que poderia ter aqui uma plataforma, também poderia ter, mas pá, acho que desfigurava um bocadinho a moto em si. Pá, vemos aqui o cuidado que eles têm ali mesmo com as siglas lambreta ali, pá, acho que há muito cuidado com isso, mesmo aqui no peso do guiador, aqui outra vez a sigla, pá, está muito fixe, sim senhor, está aqui uma coisa da categoria. Outra coisa que vou-vos mostrar, como veem, alta categoria, já viram lá? Esta é as chavinhas, pronto, normal, que ela é keyless, como vocês veem ali, igual a outras motas da atualidade. Tem estas chavinhas, o caso de não haver, portanto, haver a falha da parte como é que é dizer, da pilha do comando, pá, tem isto para, abre aqui esta patilhazinha aqui de truck
mete as chavinhas e vamos embora, sempre a andar, não tem nada que saber. Agora vamos falar aqui um bocadinho, vamos bloquear isto, vamos falar aqui um bocadinho aqui da motoreta. Ora bem, eu acho que ela, deixa-me ver ela aqui assim, se ela estar assim ela vai ligar, não é? Pronto, se ela faz aqui este chequezinho, não sei se vocês conseguiram precisar, vamos ligar outra vez, faz aquele chequezinho aí maravilhoso. Pá, ele tem estas duas situações, tem aqui as luzes avisadoras, tem aqui o conta-rotações, depois temos aqui temperatura do motor, voltagem da bateria, temos aqui os strips que é normal, velocidade, combustível a este nívelzinho aqui, horas. Pá, eu acho que está muito completo, não é preciso mais nada. Pá, isto aqui, vemos, odómetro, tem 853 km, trip 237, pá, não sei, tem estes dois tipos, pá, acho que é o essencial. Partindo daí, pá, acho que não vale a pena, estamos aqui com muitas coisas, não é? Pá, mais, o que é que podemos falar mais? Aqui a nível de botões é o básico, não é? Temos aqui os máximos, carregando eles ligam e desligam, fica fixo ou não. Piscas para um lado e para o outro, buzina. Depois deste lado temos aqui os 4 piscas, mode, que é para mudar ali os modos dos trips, isto é lá a desligar. E temos aqui o start, ok. Depois em baixo temos aqui o coisinho, portanto aqui a situação do virar, ligar e desligar, pronto, e tem aí os outros settings aí, desde o seat e tal, pronto, tem isso tudo aí direitinho, como vocês sabem. Ora bem, a nível da iluminação, como vocês veem, é LED, temos ali a luzinha ali da lambreta ali, pá, ela, é assim, por acaso ainda não fiz a filmagem à noite, pá, mas não vai me dar tempo mesmo para fazer essa filmagem onde eu costumo fazer, que é num centro comercial, não vai dar tempo, acho que, ela, acho que em si, pá, está impecável, acho que em matéria de iluminação cumpre bem aquilo que é, aqui na traseira, pá, está muito fixe, está uma coisa muito bonita ali com o logo ali da lambreta, pá, acho que está impecável. Suspensão traseira duplo amortecedor, não se consegue muito bem ver, não consegue ver ali a pontinha do amortecedor, pá, é um bocado complicado porque ela é muito baixa neste aspecto. Por falar em baixo, ela tem uma altura do assento ao solo de 795 mm. Altura do assento ao solo 795 mm, pessoal. Está ela, sempre plenamente as plantas, os pés no chão. Em matéria de posição de pés, pá, temos aqui 90 graus, pá, está bem, acho que está correto, é uma posição boa, dá para alterar. Eu tenho aqui um bocado do meio, por acaso não dá muito porque eu tenho o pé grande um bocado, e para o pé mais que dá para aqui para alterar um bocadinho, pá, acho que está fixe, a matéria disso está bom. Temos aqui na parte dianteira, temos aqui os 120 12, 120 70 12, assim aqui é. Pá, eu acho que isto, pá, pessoal, aqui na parte da frente, conforme vos tinham falado, aqui tem esta particularidade de ter esta mola e esta parte aqui também que faz a oscilação que remate e faz aqui uma boa articulação em matéria de suspensão, não é? Na parte dianteira, não é? Na parte dianteira, como estávamos a falar, duplo portanto, braço oscilante, não é? Temos o duplo amortecedor, tem 2 amortecedores, um de um lado e outro do outro, que eu já vos vou mostrar. Travões à frente 220, atrás 219, com ABS, ok pessoal? Temos um depósito de 7.5 litros, consumo médio, não tenho nada assim de dados, mas presumivelmente deve rondar ali os 3,5 mais ou menos, conforme se andar, não é? Deve fazer para a volta para aí 200 e poucos quilómetros, que deve rondar por aí. Depois, em matéria de peso, temos um peso que é um peso muito bom, é um peso de, portanto, 790 mm, acho que em matéria de peso é um peso relativamente bom. Em matéria de equipamentos que eu vi, assim de especial, acho que ficha USB, iluminação LED e ABS, acho que são
as coisas que predominam nesta moto. De resto, é todo o seu requinte, opa, e quem gostar mesmo desta moto, acho que é por aí. Preço, pá, estamos com um preço de 5.999, 6.000 euros, mais 296 paradoxos, ok? Bom, acho que é isso. Pá, acho que está tudo falado, tudo dito. Vamos montar na moto e vamos seguir viagem. Pois é, meus amigos, cá estamos. Vamos lá então, para finalizar aqui o vídeo, pá, acho que a moto em si, acho que cumpre bem aquilo que ela veio para fazer, porque isto é uma moto citadina, como vemos, pá, tem aquele estilo, portanto, que mata a época dela, que é 1946, não é? Apesar de ter aqui umas linhas mais quadradas, não aquelas linhas arredondadas, não é? Vamos lá, não vem ninguém, vamos lá. E até vamos aproveitar para fazer aqui um teste, aqui, portanto, aqui à travagem, vamos já ver como é que ela se comporta. Vai ser mesmo aqui. Ora, portanto, 40, 50, está, muito bom, mas o ABS a intervir aqui, vamos lá outra vez aqui, tá bom, muito bom, abranda, que é isso que a gente quer, isso, está muito bom, e matéria de travagem está, suspensão. Notei na parte, um bocadinho na parte traseira, um bocadinho saltitona, dá-me assim um bocado a sensação disso. Pode ser também a pressão dos pneus, às vezes um ajustezinho até mesmo na pré-carga, acho que às vezes resolve o problema, dá ali um bocadinho mais macia, mais dura, estão a perceber? Às vezes vai de peso para peso, às vezes vai um bocado de cada um, não é? De resto, é uma moto para o preço que é, quase 6.300 euros, que ainda sobram uns trocos para meter para atestar o depósito, na boa. Depósito de 7.5 litros, muito bom. Em matéria, aqui portanto, aqui a parte das manetes não tem ajuste nem nada, não, mas de resto acho que está aqui, acompanha bem, não é uma moto antiga, uma moto retromoderna, não é? Estamos a ver uma moto retromoderna e acho que um segmento que está aí muito competitivo de scooters, mesmo a Vespa e tudo, está aí com força, por isso regressou a Lambreta. Pessoal, não deixem de visitar, portanto, a Norbox, desde já digo-vos, visitem a Norbox e vão ver a gama toda. Eu vou deixar com tudo aí um pequeno videozinho da gama completa que está lá. Tem algumas cores, não tem todas, mas ainda há mais cores. Venham lá, visitem o stand. Tem lá pessoal espetacular, todos os profissionais estão lá, são impecáveis, vão lá, aconselhem-se, acho que eles, mesmo se for preciso aconselhar, mesmo em matéria portanto, de acessórios, também tem quem quiser pôr uma top case, também está lá os furinhos, para uma coisa eu já vi alguns vídeos lá de fora, não daqui não tem, acho que não tem nada, a não ser de 125, mas de 300 não tem, mas é assim, pessoal, eu acho que na minha maneira de ver é uma moto, quem quiser, isto é uma moto para quem gostar deste tipo de moto, uma moto retromoderna. Por exemplo, eu gosto da moto, eu falo por mim, eu pessoalmente, eu gosto da moto porque é uma moto, muito bonita, uma moto com estilo, um gajo, o meu capacete por acaso não condiz com esta moto, mas se tivesse um capacete, portanto, assim um bocado vintage, digamos, não é? Assim um capacete de categoria. De resto, já trago as luvas. O casaco era um casaquinho aqui de couro, aqui old school, está a mesma maneira, está aqui, é maluco. Mesmo, aliás, irei fazer um vídeo, meus amigos, em breve, também de equipamentos, mas com algumas vertentes para vocês verem algumas ideias que eu tenho. Portanto, a nível de equipamentos, irei fazer
em breve, ok, para vos dar uma ajuda, mesmo para quem está a iniciar, mesmo neste campo portanto, das motas, quem está a iniciar, para dar uma pequena ajuda, também estamos cá. Eu acho que não é só para estar a falar de test drives, eu falo por mim, o meu canal não é só única e exclusivamente test drives e equipamentos. Eu, se for precisar uma ajuda, também dou. Já ouvi algumas pessoas que me pediram ajuda e fico eternamente agradecido e dou para mim um grande louvor de ver que o meu canal está a ser reconhecido com uma autoridade, não é? Ao fim e ao cabo, eu acho que isso conta muito. Se calhar para alguns não conta, para mim conta, não conta só os subscritores. Tenho poucos, mas estou contente. Claro que se tivesse mais contente ficava, é lógico que sim. Mas já agora, pessoal, não se esqueçam de deixarem o likezinho, deixar o like, subscrever o canal e já sabem, ativem o sino, que é para receber notificações. Mesmo o YouTube, não sei o que é que anda-se a passar, que ele não está a passar as notificações para quem assinala o sino. Mas pronto, pessoal, confiram sempre a subscrição, ok? Metam lá a subscrição, o gosto, não gosto, e deixem aquele comentário o que é que acharam aqui da lambreta, ok, pessoal? E não se esqueçam, visitem o stand na Unbox mais uma vez, ok? E vamos embora. Até ao próximo vídeo. Tudo bom? Um grande abraço. Fui.